O triângulo de segurança é um equipamento de porte obrigatório. O veículo precisa ter o triângulo de segurança? Precisa portar esse triângulo de segurança? Sim, essa alternativa aqui vale como resposta. É um equipamento secundário? Como assim secundário? O que seriam então os equipamentos primários? Não existe essa classificação dentro dos equipamentos dos veículos, ele é entre primário e secundário. Então aqui está fora. Só é necessário em viagens longas? Olha, que a gente precisa portar o triângulo de segurança, já foi falado, né? Levantado aqui na alternativa A. Mas só em viagens longas? Não é. E esse só aqui, ó, é uma casca de banana. É uma das técnicas que eu ensino lá no nosso curso online. Se você ainda não conhece, aqui embaixo de mim aqui, ó, tem o nosso site www.autoescolaonline.net. Clica aí e procura por cursos online. Lá você vai aprender essa e várias outras técnicas que vão te ajudar a resolver questões como essa. Então tem a casquinha de banana, alternativa errada. Colocar ela aqui para você escorregar. É necessário carregar o triângulo em viagens longas? Sim, mas só em viagens longas? Não. Nenhuma das alternativas acima? Não, não é essa a resposta. Alternativa A, você deve marcar aí. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Quando ocorre a aquaplanagem? Quando se transita em pouca velocidade? Olha, aquaplanagem é a perda de aderência, perda de contato do pneu com a pista, com o solo, com o pavimento, em razão de uma fina camada d'água formada ali, ó, na pista. Isso normalmente vai acontecer em locais planos, onde o escoamento da água é ruim, em retas, porque nas curvas, normalmente, pelo menos é o que a engenharia de tráfego aí recomenda, é que nas curvas a pista seja sobrelevada do lado externo. Então ali já não vai haver esse espelhamento d'água, que diminui o risco de incidência de aquaplanagem. E então a aquaplanagem ela vai acontecer, na maioria das vezes, em quase sua totalidade, em retas, e é justamente onde o motorista anda um pouquinho mais. Lembrando que velocidades acima de 50 km por hora já começam a incidir aí no risco de acontecer a aquaplanagem. Então, dentro da explicação que eu já dei, ó, já sabe o que é aquaplanagem, que é o fato do veículo deslizar naquela camada d'água. Não tem relação com pouca velocidade, não, é muita velocidade. Muito assim, acima de 50 por hora já corre o risco. Alternativa B, quando se transita em pista irregular, não necessariamente. A pista plana, aliás, não necessariamente, não é. A pista plana é que vai permitir ali o espelhamento d'água, então não é esse caso. Quando se transita em pista alagada, também não é, porque o alagamento, o grande volume d'água, tem um outro efeito, que é o travamento das rodas ali, o bloqueio, a resistência nas rodas, onde o veículo vai se sentir preso, que barulho, assim, vrr, e você sente o veículo prendendo. Não é esse o caso. A aquaplanagem, o veículo desliza sobre a água, como se estivesse andando sobre um sabão mesmo. E a alternativa D é quando se forma uma fina camada de água entre a pista e o pneu, desestabilizando o veículo. Essa é a resposta, letra D. Um condutor defensivo deve procurar forçar a sua concentração no ato de dirigir. Esse forçar aqui, até que eu nem gostei. Eu acho que teria ficado melhor aqui o termo focar, né? Concentrar. Aqui na frente está falando em concentração. Focar, fixar a sua concentração no ato de dirigir. Acostumando-se a observar sempre, é outro termo que eu não gosto do tal do sempre, e alternadamente os fatores abaixo, exceto. Esse exceto aqui não é nem uma questão de gostar, eu tenho um ódio mortal por ele. Detran já era para ter eliminado isso das questões de prova. Então vamos analisar. O condutor defensivo deve procurar se concentrar no ato de dirigir, acostumando a observar alternadamente os fatores abaixo. Exceto qual desses fatores que ele não precisa observar. Uma dica que eu sempre dou, vou repetir aqui, quando tiver o exceto e na questão não tiver a palavra não, você faz o seguinte, para ficar mais fácil, olha, risca o exceto e coloca um não. Aonde que eu vou colocar esse não aqui, ó? Condutor defensivo deve procurar forçar a concentração no ato de dirigir, acostumando a observar sempre alternadamente os fatores abaixo. Então, a não observar, acostumando-se a não observar sempre alternadamente. Muito bem, vamos ver aqui, ó. O que ele não deve observar? Os retrovisores? Os retrovisores ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação de outros veículos à sua frente, na traseira e laterais? Isso ele deve observar, então não é essa a resposta. Ele deve observar a utilização de telefone celular através do Viva Voz? Não, ele não vai observar a utilização de telefone celular. Certamente é essa a resposta. Ele deve observar a movimentação dos pedestres, em especial nas proximidades dos cruzamentos? Sim, isso ele deve observar. A questão está pedindo qual que ele não deve observar. Alternativa D está fora. Resposta C aí para gente.
Grande parte dos problemas de relacionamento humano no trânsito ocorre devido a uma série de fatores, como, por exemplo, domínio aos impulsos indesejáveis. Olha, vamos analisar essa pergunta com calma. Grande parte dos problemas de relacionamento. Bom, problemas de relacionamento. Eles acontecem devido a uma série de quê? Eles acontecem devido ao quê? Domínio aos impulsos indesejáveis. Olha, todo mundo sabe o que é impulso indesejável, não é aquela vontade de fazer uma coisa, uma vontade muito forte, mas aí se o camarada tem domínio sobre essa vontade muito forte, vocês acham que esse domínio é o que provoca aqui o problema de relacionamento? Com certeza que não. A falta de domínio desses impulsos é que provocaria. Ter o domínio não provoca problema de relacionamento. Alternativa A está fora. Inversão de valores? Sim, com certeza uma inversão de valores ali provoca, prejudicaria, no caso aí, o problema de relacionamento humano no trânsito. Por exemplo, entre o pedestre e o automóvel, quem que vocês acham que deve ter ali a preferência? A parte mais fraca, é uma questão de valor. Se você inverte esses valores, eu estou no automóvel, então eu sou mais poderoso, eu sou mais potente, então eu devo passar primeiro. Olha, pode até ser que na marra você passe, mas não é o que os valores, os princípios pregam. Então isso seria uma inversão de valores e isso é um problema que é algo que vai incidir aqui na problemas de relacionamento. Então, alternativa B, certamente é a resposta. Alternativa C, respeito aos direitos alheios. Bom, respeitar direito não vai provocar problema de relacionamento. E supervalorização da segurança viária. Se você valorizar a segurança viária, já não vai ser um problema de relacionamento. Imagine se você supervalorizar. Com certeza não vai ser problema de relacionamento. Então, a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a alternativa B. Inversão de valores é algo que provoca problemas de relacionamento. Ao atravessarmos por locais onde haja fumaça, o que nós devemos fazer, hein? Diminuir a velocidade somente? Olha, diminuir a velocidade para passar sob uma circunstância ou situação de risco é sempre uma boa ideia. Agora, esse somente aqui é o que quem estuda com a gente sabe que é uma bitela de uma casca de banana. O somente, na maioria das vezes, 90% das vezes, vai fazer com que a alternativa esteja errada, que ela seja falsa. E nesse caso aqui, não foi diferente. A alternativa A está fora, porque você deve diminuir a velocidade sim, mas não é somente não, você pode fazer outras coisas aí. A alternativa B diz que você deve aumentar a velocidade. Obviamente que não, sob uma situação de risco, uma circunstância de risco, você não vai aumentar a velocidade. Fechar os vidros e ligar os faróis altos. Olha, fechar os vidros é uma boa ideia porque não vai permitir que a fumaça entre no carro. Ligar os faróis é uma boa ideia porque vai ajudar que outras pessoas que estejam vindo ali dentro da nuvem de fumaça te visualizem com mais facilidade. Agora, faróis altos, farol alto provoca ofuscamento da visão de quem vem em sentido contrário. Não é uma boa ideia e ainda tem um outro problema. Sob neblina, cerração, fumaça, se você joga o farol para cima, o farol alto, ele clareia o quê? Fumaça. Aí que você não vai enxergar nada mesmo. O ideal é que o farol seja projetado para baixo para você ver a pista, o pavimento, a sinalização ali. Sinalização pintada no chão, sinalização horizontal. Então, farol alto aqui não é adequado. Alternativa D, fechar os vidros, tudo bem. Diminuir a velocidade, ótimo. Ligar os faróis, bacana. Baixos, opa, aqui corrigiu o problema da alternativa anterior. A alternativa D é a resposta a ser marcada. Problemas com a suspensão do veículo podem ocasionar. Suspensão é a parte de molas, amortecedores, balanços e tal. Isso pode ocasionar o quê? Perda de velocidade? Diretamente não. Talvez indiretamente isso possa até comprometer ali no desenvolvimento da velocidade do veículo. Mas diretamente eu não vejo relação do problema de suspensão com velocidade. Alternativa A está fora. Menor consumo de combustível? Do mesmo modo, diretamente eu não vejo relação. Pode até ser que indiretamente isso proporcione ali uma alteração no consumo. E ainda que houver essa alteração, não vai ser para menos não. Vai ser para mais, maior consumo de combustível. Então, alternativa B está fora. Perda de controle sobre o veículo? Sim, isso acontece até diretamente. Porque suspensão dá ali a estabilidade do veículo nas curvas. E mesmo dirigindo, se precisar dar uma freada, acelerar, aquela transferência de massa ali precisa ter uma suspensão adequada para poder absorver bem aquilo ali e você manter o equilíbrio do carro. Não tendo um sistema de suspensão adequado, ou problemas do sistema de suspensão, ocasiona sim perda de controle sobre o veículo. Pode ser essa a resposta. E a alternativa D, maior consumo de combustível é aquilo que eu disse. Não tem relação direta.
Mas se porventura acontecer uma intervenção aí na questão de combustível, vai ser para mais, maior. Mas por não ser uma relação direta, eu vou optar por ficar com a alternativa C, que tem relação direta com o problema. A alternativa D eu elimino aqui. Dirigir ou transportar passageiros sem cinto de segurança é considerado uma infração? É o tipo da questão difícil de responder, porque ela não tem nada aqui, nem um ingredientezinho para te ajudar a eliminar. Tá só lá. Qual que é a infração? É leve, média, grave ou gravíssima? E nesse caso aqui ainda colocou as 4, né? Média, leve, grave e gravíssima. É difícil mesmo. A única relação que a gente pode fazer é com a segurança. Atinge, né? Fere diretamente a segurança, proporcionando risco à pessoa, à integridade da pessoa? Se sim, ela vai ser grave ou gravíssima. Se não, ela vai ser leve ou média. Então, nesse caso, sem cinto de segurança, há risco de segurança para a pessoa? Claro que sim. Então, não é média nem leve. Para chutar aí, caso você não saiba, você chuta entre grave ou gravíssimo. No caso do cinto aqui, é infração grave. O acidente ocorre por imprudência do condutor quando o condutor age com desleixo em relação ao seu veículo. Olha, o desleixo com o veículo é o não cuidar do veículo, não fazer a manutenção adequada, não ter ali no veículo os dispositivos de segurança, os dispositivos obrigatórios, né, equipamentos obrigatórios, que é o triângulo de segurança, a chave de roda, o macaco, enfim. Esse cara ele foi imprudente? Não, ele foi negligente, ele negligenciou algumas coisas. A imprudência está diretamente relacionada à ação prática no trânsito. Nós temos a imprudência, nós temos a negligência e nós temos a imperícia. Essas três qualificações aí para o condutor, elas estão relacionadas da seguinte maneira: imprudência, ação, atitude, prática do motorista. Negligência, ignorar um fator ou uma adversidade, alguma coisa desfavorável. Imperícia é falta de domínio, falta de controle sobre o veículo. Então vamos ver aqui, ó, a imprudência seria o negligenciar, o condutor ter desleixo com o veículo. Não, isso é negligência. Alternativa A está fora. Alternativa B, o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Exatamente, pode ser essa a resposta. Vou dar um exemplo aqui, ó, deixa de respeitar uma norma. Velocidade máxima para a via, 50, e passou a 70, 80. Uma ação, uma prática, está relacionada à imprudência. Semáforo vermelho não pode passar, a gente sabe disso, mas ele desrespeitou e avançou. É uma prática, uma ação, é uma imprudência. Pode ser essa a resposta. Alternativa C. O condutor é imperito, não precisa nem ler o resto, né? Porque quando falou imperito, já nos remeteu aqui a qualificação imperícia. Falta de controle, falta de domínio, falta de habilidade. Então, o condutor é imperito na prática de direção e todos os conceitos de habilidades, vejam que imperícia é diretamente relacionada à habilidade. A alternativa C não é uma imprudência, é uma imperícia. E a alternativa D, o condutor age com descaso. Descaso e desleixo está mais ou menos dentro do mesmo contexto. Então, é o negligenciar. Ele foi negligente e não imprudente. Então, a alternativa D está fora. Ele vai ficar aqui, então, com a resposta B. O condutor com o braço para fora, estendido horizontalmente, fazendo movimentos para cima e para baixo, indica o quê? Olha, atualmente só existem 3 gestos de braço que podem ser executados pelo condutor. Ele coloca o braço para fora e dobra ele aqui, ó, na vertical. Isso ele está sinalizando que vai virar para a direita. Ou ele coloca o braço para fora e estica ele, coloca ele na horizontal, fica parado o braço, aí está sinalizando que vai virar para a esquerda. Ou ele coloca esse braço na horizontal também, como se ele fosse virar para a esquerda, mas balança para cima e para baixo, que é o que está dizendo aqui, ó, fazendo movimentos para cima e para baixo. Quando ele faz esse movimento para cima e para baixo, ele está indicando o quê? Que ele vai diminuir a velocidade ou parar. Tem essa alternativa aqui? Pode ultrapassá-lo. Não é cumprimentando o colega ao lado. Não é que há insetos ao redor. Poxa, essa aqui para mim é nova, hein? Não é. Ação de diminuir a marcha ou parar. Essa é a resposta. É competência do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É um órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Guardem bem isso. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito. Isso aqui é função de órgão executivo, o CONTRAN é normativo. Então, a alternativa A está fora. Julgar os recursos de infrações em primeira instância. O CONTRAN, ele até é um órgão julgador, mas em segunda instância e em alguns casos específicos. Não é em primeira instância, a alternativa B está fora. Oh, Ronaldo, mas eu ouvi dizer que Jari é quem julga? Sim, num primeiro momento, na primeira instância, é a Jari. Mas há casos específicos, nós não vamos entrar no mérito aqui, porque a questão não aborda isso,
Então a gente vai estender demais a correção. Em casos específicos, em segunda instância, que é a última instância administrativa, o CONTRAN também pode ser aí um órgão recursal. Ele pode julgar recurso. Registrar os dados condutores? Não, registrar dados é função de órgão executivo, está fora. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, essa é a resposta. O CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Então ele coordena. Alternativa D é a resposta.